Fala galera, beleza? Hoje a gente vai dar início aí no nosso projeto, mas antes de dar início ao nosso projeto, galera, eu vou mostrar a maneira nova de montar tela, tá? No Pygame que a gente vai precisar. E aí, hoje eu ia iniciar o nosso projeto, só que eu vou passar só sobre a tela hoje. Por quê? Porque exige muito tempo, tá? É uma coisa nova. A gente já instalou no vídeo anterior o Pygame CE e como é uma coisa nova, eu já tentei gravar esse vídeo umas 3 vezes, fica muito comprido para gravar esse vídeo e depois começar a montar a tela. Então hoje eu só vou falar sobre a tela da maneira nova, tá? Aí o que a gente tem, né? Nós tem aquela pasta que a gente criou, que é o projeto cortador, né? Já baixou uma sprite dentro dela, já tem um arquivo principal.py. Isso aqui é o cachê do Pygame. Então a gente tem essa sprite que a gente baixou no vídeo anterior e criou esse arquivo, né? Só que aí esse arquivo não tem nada, né? Como você está vendo aqui, né? O arquivo principal não tem nada. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente vai precisar é da biblioteca do Pygame que a gente vai importar, né? Só que aí, importar não, é a documentação do Pygame. Então vou colocar aqui, ó, piga.me/docs. É a documentação do Pygame CE, tá? Essa documentação, galera, o Pygame CE ele tem muito recurso novo, tá? Eu não vou mostrar todos os recursos hoje, porque não vai dar tempo, né? Hoje a gente só vai falar sobre a maneira nova de criar múltiplas janelas aqui no Pygame, tá? Que antigamente a gente não tinha essa possibilidade, mas agora a gente tem. Então a gente vai vir aqui em janela, tá? O tradutor tá traduzindo a página, tá? Então aqui, ó, pygame.window, tá? Que já tá traduzido aqui, ó. Pygame.window é uma classe window e aí a gente vai poder mudar título, tamanho, posição e assim a gente vai passar por vários. Cada atributo desse daqui tá escrito aqui, ó. Tá? Focus, título, resizable, borda, identificador, a gente vai passar por todos eles, tá? Então por isso que, né, demora, né? O vídeo está ficando muito grande. Então esse vídeo vai ser só sobre o pygame.window hoje, tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos criar como a gente criava antigamente a tela do Pygame. Import Pygame. Pygame.init. A tela a gente criava com... Na pasta Pygame tem um arquivo lá chamado display. Tem uma função chamada setMode. Dentro da função setMode tinha uma tupla, que era a largura, né? Colocar uma largura de 800 e a altura de 500. Né? Mudava o título e assim por diante. Aí criava o laço while, enquanto ele for true, a gente verificava os eventos, né? Então, na pasta Pygame, no arquivo display, ou no arquivo de eventos, pygame.event, tinha uma função lá chamada get, né? Que ela obtia os eventos do Pygame. E ela vem num formato de lista, né? Então ela entrega uma lista, ó. Ela entrega uma lista. Então, por causa disso, a gente usaria o laço for, né? Então, como é uma lista, então a gente usa o laço for para percorrer essa lista que ele entrega. Se o evento.type, se o tipo desse evento é o evento pygame.quit, né? Que é aquele botãozinho vermelho. Então a gente chamava pygame.quit, chamava exit para fechar o Python inteiro. E a tela a gente atualizava, né? Na pasta Pygame, no arquivo que cuida do display, tinha uma função update, que a gente podia atualizar a tela com update, mas também tinha a função flip, né? Então essas duas funções atualizavam a tela do Pygame aí e a gente criava uma janela, certo? Só que aí qual que é o problema? Não tem como criar outra janela, não tem como eu vir aqui, né? Não tem como aqui eu criar uma tela 2 desse jeito, porque o Pygame me dá um erro. Não tem como eu criar duas telas aqui dessa maneira antiga. Então, tem a maneira nova, né? Então, tudo continua a mesma coisa. Qual que é a diferença, né? A diferença é que a gente vai usar pygame.window, que é uma classe do Pygame que ela cria janelas pra gente, tá? Window janela. E aí eu vou desenhar um negócio aqui para vocês entenderem. Veja bem, aqui é a janela que o Pygame cria, né? Então, com aquela função setMode. Aí ele pega aqui, cria botão de fechar,
maximizar, minimizar, certo? E aí a gente tem a janela. Vou pintar a janela aqui, certo? A tela. Tá? Então quando a gente criava com a maneira antiga, a gente criava a nossa tela e a tela já vinha com tudo isso, né? A tela já era tudo isso aqui. Na maneira nova, o que acontece? Tem uma diferença, tá? A diferença é que essa aqui tudo é a janela e essa é a tela, tá? Ficou meio esquisito assim, né? É meio óbvio, né? Bom, lá agora na maneira nova de criar, quando a gente cria uma janela, ele só é a janela em si, tá? Então ele separa entre janela e tela, tá? Na tela acontece aqui os eventos do Pygame. Então tem o evento de posição do mouse, né? Aí tem aquele onde a gente faz a função fio para preencher, nos blitz, né? Os desenhos é tudo desenhado na tela, não na janela, tá? Então aqui ficou separado dessa forma, tá? Entre janela e tela. Vamos criar, vai ficar melhor de entender. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou criar uma janela. Essa janela vai ser a janela 1. Para criar uma janela agora, a gente vai usar pygame.window com Y maiúsculo, certo? Muito bem. Quando você abre aqui, ele dá vários parâmetros, que é todos esses parâmetros que a gente tem aqui, tá? Título, tamanho, posição, full screen, todos eles aqui está sendo explicado na documentação e todos eles aqui também está explicado novamente, né? O título é uma string, é o título da janela, o tamanho é uma tupla, tá vendo? O tamanho da janela em coordenadas na tela, a posição dentro de tupla, uma tupla especificando a posição da janela, ou você pode usar essa aqui. Então tá tudo especificado aqui, a gente vai passar isso aqui agora, tá? Então muito bem, então o título a gente pode colocar aqui, o título vai ser janela 1. Dando uma vírgula, ele pede aqui, ó, então a gente colocou o título em formato de string. Agora o size, o tamanho, então é uma tupla com dois valores de largura e altura. Vou colocar aqui 800 por 500, sei lá. Dando uma vírgula, ele fala agora a posição. Essa posição é a posição que a janela vai aparecer no nosso monitor do computador, tá? Então agora a gente tem essa possibilidade de colocar a tela numa posição que a gente queira. Antigamente a gente tinha que usar um monte de biblioteca externa do sistema, né, para manipular o sistema, para o sistema manipular a janela aqui do Pygame. Agora não, agora direto no Pygame a gente consegue colocar a janela numa determinada posição do display, certo? Então a gente agora tem essa possibilidade. Por padrão, para começar, deixa só aqui o título e o tamanho. A gente já mexe nas outras configurações, tá? E aí você percebe, né, que a gente tem aqui primeiro passou o título, depois o tamanho. E agora a posição, né? Então vou dar uma vírgula aqui e vou dar uma posição. Por exemplo, posição 0 em X e 30 em Y, sei lá. E aí eu vou dar uma vírgula aqui, né? Então ele passa para o próximo parâmetro, que é se é full screen, né? Se ele é full screen aqui, então eu passaria aqui, ó, full screen, né? Full screen vai ser true ou falso, tá aqui, ó, no próximo parâmetro. Só que aí, né, eu teria que passar um de cada vez. Então o que eu aconselho vocês a fazer? Vou mexer no título, então eu coloco aqui, ó, o título vai receber janela 1. Vou mexer no tamanho, então eu mexo no próximo, que é o size. Tamanho vai receber 800 por 500. Por que eu estou fazendo assim? Porque você modificando os atributos de dentro dessa classe, mudando essas variáveis aqui, né, os atributos, os argumentos, você não precisa vir passando um de cada vez, você pode pular lá para baixo. Por exemplo, eu vou direto aqui, ó, do size, eu vou passar direto para esse resizable aqui, ó. Resizable. Tá vendo? Então eu tava aqui no size, não precisei vir passando um de cada vez, eu pulei direto pro resizable, e o resizable vai ser true. Tá vendo? Então você pode passar só os atributos da classe que você quer modificar, certo? É lógico que você depois vai poder modificar isso lá fora, tá? Então você não precisa modificar isso tudo aqui, ó. Você pode criar a janela e depois você pegar aqui, por exemplo, janela 1.resizable, tá? E esse resizable aqui ele vai ser true, sei lá. Ele é um parâmetro booleano. Então, por exemplo, a janela vai ser redimensionável.
Então você pode vir colocando, incluindo o título, o tamanho da janela. Então lá em cima ele recebeu um tamanho, mas eu poderia colocar aqui janela 1.size e aqui receber um novo tamanho, né? O novo tamanho é 400 de largura e 500 de altura, tá entendendo? Beleza? Então a gente pode fazer dessa maneira aqui. Então vamos tirar aqui. Bom, por enquanto a gente só vai colocar o título e o tamanho da janela, tá? E aí agora, para atualizar essa janela, não vai ter mais pygame.display.flip, porque a gente não está usando a maneira antiga. A gente vai pegar direto essa janela e vai usar a função flip para atualizar essa janela, tá? Veja bem, então eu peguei a janela que eu criei e aqui mesmo eu atualizo ela, tá? Eu vou tentar rodar, ele vai me dar um erro. Eu queria mostrar esse erro para vocês, então vamos ver. Beleza, então ele me deu um erro aqui. Aí ele falou aqui, ó, Pygame erro, a janela não tem uma superfície associada, tá? Então você precisa criar aqui você precisa chamar aqui dessa janela, você precisa obter a superfície com essa função aqui, tá? Foi o que eu falei para vocês. Na hora que vocês criam uma janela, vocês precisam obter a tela dela, tá? É como se tivesse duas coisas separadas agora. A janela é uma coisa, com seus atributos, e na onde o nosso jogo corre, evento e tudo mais, acontece nessa tela. Então é como se fosse duas coisas separadas, tá? Então sempre quando eu for desenhar, habilitar, usar a função fio e assim por diante, é sempre na tela. Se eu quiser configurar tamanho, posição, fechar a tela, ou fechar a janela, setar título, mudar o ícone, então é na janela, tá? Então a janela tem as configurações e na tela realmente acontece os eventos, jogo, fio e assim por diante, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu criei a janela e eu preciso obter a tela. Então, por exemplo, a tela 1, o que é a tela 1? Eu pego a janela 1 e obtenho a superfície dela, get surface, obter a superfície, certo? É só isso. Então a minha tela 1 é o que? Eu pego a janela 1 e obtenho a superfície dela. Pronto, agora eu já tenho a tela 1. E na hora que eu atualizar a janela 1, eu já estou atualizando a tela 1 automaticamente. É só isso que ele está falando, tá? Beleza? Parou de dar erro, certo? E aí é como eu estou falando para vocês. Se eu quiser pintar, eu pego a tela 1 e uso a função fio na tela 1. Na tela, tá? Não na janela. Vou pintar, por exemplo, aqui de Sky Blue. Sky Blue é uma cor, é um azul céu. Então eu estou pintando a tela 1, não a janela. Perceba essa diferença, hein? Beleza? Eu estou pintando a tela. E é aqui que acontecem os eventos do Pygame. Então esses eventos que está ocorrendo aqui, que a gente está obtendo da tela, tá? Muito bem, entendemos essa parte, né? Eu vou passar todos os atributos que a gente pode mexer na tela, porque na hora de a gente criar uma segunda tela, vai servir para ela, tá? Ou a gente pode já criar a segunda tela para ver ela funcionando e a gente mexe não, vou mexer nos atributos primeiro e depois vai ficar melhor, porque depois que a gente criar uma segunda janela, ela vai dar um monte de erro que eu vou mostrar para vocês como consertar, tá? Então vamos lá. O título é janela 1 e o tamanho é 800 por 500, certo? Ela por padrão, ela já vem centralizada, tá? Então a gente vai mexer no próximo parâmetro aqui, ó, que é o parâmetro position, tá? Por padrão, na documentação aqui, ó, se você rolar, pegar o window aqui em cima, né, janela, e rolar lá para baixo, rolar lá para baixo não, a gente vai ter que pegar aqui, ó, pygame.position, aqui, ó, position, clica aqui, posição, você pode obter a posição da janela ou você pode definir a posição para ela, tá? Tem que ser uma tupla com dois valores inteiros, que é a posição x e y vai colocar. A posição pode ser uma tupla de coordenada x e y, ou você pode usar esses argumentos. Por exemplo, window position centered ou um defined. Ela vem com essa indefinido, tá? Mas a gente pode falar que ela vai estar centralizada. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, position, a gente pode pegar aqui, ó, window pygame, né? Window, ó, aqui, ó, centralizado, window position centralizado ou window position indefinido, tá? Se você colocar centralizado, a posição centralizada, ela vai centralizar do jeito que estava aqui, tá? Ou você pode passar como um defined aqui, ó, indefinido. Ele vai centralizar aqui por padrão
mas se você quiser, se ele não está vindo centralizado, você pode centralizar, tá? E aí esses parâmetros, eu vou passar ele separadinho aqui, para não ficar pegando muito aqui na tela, eu vou passar ele separado aqui, tá? Pode ser antes ou depois de criar a tela, não tem problema. Eu vou colocar depois aqui, porque aí depois eu apago. Então, por exemplo, da janela 1, eu vou falar que a posição dela vai ser uma coordenada x e y, tá? E aí eu vou colocar, por exemplo, ó, x0, y30. Não coloca 0 por enquanto aqui, tá? Então no y você coloca 30. Vamos ver, então eu tô mudando a posição, ó. Ó, ela vinha centralizada, agora o x está em 0, colado aqui no 0 do meu monitor. E o y está 30 para baixo. Só que perceba que ele está colado em cima, porque ele está contando a tela azul, tá? Quando ele centraliza a posição, ele está falando da tela azul. Ele não está contando esses botões aqui, ó. Tá? Se eu falar aqui que o y vai ser 0, você percebe que o que ele está contando é a tela azul. Olha lá, ó, os botões ficam lá para cima, tá? Como é que você vai fechar, né? Você vai vir aqui, ó. Vai fechar por aqui por enquanto, tá? Então, se você for fazer isso, sempre tem que lembrar que os botões ele fica mais ou menos entre 30 e 31 de cima para baixo, tá? Então, para poder aparecer os botões aqui. No X pode ser 0. Ou você pode colocar na posição que você quiser, centralizado e assim por diante. Então, você pode usar aqui, por exemplo, aquela função lá. Função não, né? Aquele argumento pygame.window. Vai procurar aqui, ó, window position center edge aqui, ó, que ele vai centralizar a posição da janela no seu display, beleza? Então temos esse primeiro argumento. Aí, por exemplo, um argumento legal que a gente não tinha, pygame.opacity, a opacidade, ela vai de 0 até 1, então eu vou colocar 0.5, que é a metade. Então olha só que legal, a gente pode criar agora telas transparentes aqui dentro do Pygame, certo? Pode mudar o caption. Então janela 1 ponto set o ícone, né? Set o ícone, set se vai ser full screen. O ícone o ícone, né? Então a gente precisa de uma superfície. Perceba que set o ícone é uma função. Então aqui dentro, né? Aqui dentro a gente precisa passar o ícone que é uma superfície, né? Antigamente a gente fazia isso, né? Passando aqui uma foto aqui qualquer, né, para setar o ícone da janela. Então continua a mesma coisa. Então vamos ver aqui a documentação para a gente ir seguindo aqui. Então vamos lá, os parâmetros que a gente tem. Isso aqui, ó, obtenha ou defina o modo de captura do cursor. Isso aqui a gente não mexe, tá? Do teclado. Verifica que o cursor do mouse está confinado à tela. Verifica se os atalhos do teclado foram capturados. Isso aqui a gente não vai mexer. Verifica se a janela está em foco. Somente leitura, então não dá para modificar, tá? Então o título a gente já viu, muda o título da janela, resizable, para ver se ela vai ser redimensionável. Então vamos lá, janela 1.resizable. Antes de mostrar o resizable, né, é bom mostrar uma coisa aqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa janela e se você colocar o mouse aqui não dá para puxar, esticar ela, tá vendo? Ela não tem como esticar essa janela, mas a gente pode colocar agora, janela 1.resizable, ela vai ser redimensionável, então eu vou colocar como true. Então agora, ela é uma janela redimensionável, eu posso agora puxar ela, tá vendo? Eu posso esticar, comprimir. E aí ela vem no tamanho mínimo, que é esse tamanho aqui, e o máximo que você conseguir esticar, tá? Se ela vai ser redimensionável, então agora eu posso passar qual que é o tamanho mínimo que ela vai ter. Então eu posso colocar aqui, ó, janela 1. Minimum size, o tamanho mínimo. Então eu posso falar que o tamanho mínimo vai ser 300 de largura e 300 de altura. E também já vou definir um tamanho máximo. Janela 1. Ali é o tamanho máximo, né? O tamanho máximo aqui, ó, vai ser 500 por 500. E aqui, ó, minimum size. O tamanho mínimo vai ser 300 por 300. Então ela vai ser redimensionável, só que o tamanho máximo vai ser esse e o mínimo vai ser esse. Então veja bem. Ó, chegou no tamanho mínimo, ela não vai mais. Chegou no tamanho máximo, ela não estica mais que isso. Beleza? Eu tenho um tamanho máximo e um tamanho mínimo que eu posso esticar ela. Beleza? Se ela for redimensionável. Muito bem, vamos ver os próximos. Por enquanto essa de borda a gente vê depois, tá? Porque ele vai tirar a borda da tela e a gente não vai conseguir fechar.
No topo também a gente vê depois. Mas a gente pode ver, por exemplo, o ID. Obtenha o ID da janela. Então a gente pode, toda janela quando ela é criada, a gente pode obter o identificador, tá? Então posso colocar, por exemplo, aqui, ó. O ID vai ser o que? Eu vou pegar a janela 1 e vou pegar o ID dela, tá? Então o ID da janela 1 tá aqui, eu vou guardar dentro dessa variável e a gente vai printar esse ID pra gente ver. Print o ID, que é o identificador da janela. Então tá aqui, ó. Tá? O identificador da janela, como essa foi a janela, primeira janela que foi criada, o identificador dela é 1. Beleza? Então pegamos o identificador. Obtenha ou defina o retângulo do confinamento do cursor da janela. Isso aqui eu não vou mexer, tá? Porque tem a ver com o mouse, isso aqui não interessa pra gente. Obtenha o tamanho da janela, então a gente pode, já viu isso aqui, né? O size é o tamanho da janela. Mínimo size e máximo size é o tamanho mínimo e o máximo que a gente pode deixar essa janela. Posição a gente já viu também, que a gente já posicionou a tela. Opacidade eu também já mostrei. Essa parte aqui, ó, é do renderizador, tá? Do OpenGL. Tem aqui do módulo Vulkan também, tá? Então lá embaixo tem o Vulkan. Isso aí não interessa pra gente, tá? É como ela é renderizada aqui no Windows. Isso aqui não interessa pra gente. OpenGL. Obtenha o identificador da janela fornecido pelo gerenciador da janela. Se compatível, caso contrário, retorna 0. Isso aqui é o identificador também, mas alguns sistema operacional não retorna, tá? Então a gente pode pegar o identificador como o ID mesmo, ao invés de usar handler aqui, tá? Verifica se a janela é uma janela de utilitário, somente leitura. Então isso aqui também não interessa pra gente, tá? Depois eu mostro isso aqui para vocês, utilitário, ó. Se a janela não aparece na barra de tarefas, ó, se true, a janela não aparece na barra de tarefas, falso, caso contrário, funcionará. Então ela não aparece na barra de tarefas, tá? Quando ela é um utilitário, ela não aparece como uma janela. Ela é criada a janela, mas ela não aparece, por exemplo, aqui no utilitário aqui. Ela é uma janela vinculada a outra janela, tá? Ela não aparece como uma janela específica. Depois eu mostro para vocês. Então vamos lá. Display cria um objeto Windows usando os dados da janela do módulo de exibição, tá? Não use isso se você quiser desenhar uma superfície de API na janela. Essas coisas aqui não interessam pra gente, tá? Obter a surface. Então esse get surface a gente já obteve a surface, né? Que foi a hora que a gente obteve a tela. Aqui, ó. Get surface, a gente obteve a tela da janela. O flip serve para atualizar, né? Set window, ativa o modo janela, sai do modo tela cheia. Então essa função aqui, se a gente colocar que ela vai ser full screen, tela cheia, a gente pode sair do modo tela cheia usando essa função aqui, tá? Set window edge, ela configura, ela sai do modo de tela cheia. Full screen ela passa para tela cheia, né? E essa modo sai do modo de tela cheia. A função destroy, ela destrói a janela, a gente já vai ver daqui a pouco também, quando a gente tiver mais de uma janela, a gente vai ter que usar essa função. O modo read oculta, a gente vai ver também, oculta a janela e mostra a janela, que é a segunda ou primeira janela, a gente pode ocultar essa janela, tá? Foco, a gente vai ver também quando criar a segunda janela. Restaura, quando ela está maximizada, vamos supor que você começa com a janela maximizada, então você começa com a janela grande já. Aí você minimiza, vamos supor que você apertou o botão de minimizar. Se você apertar, por exemplo, alguma tecla, né, você pode maximizar ela para restaurar a janela para o tamanho original. Se o tamanho original dela é maximizado, né, se ela já vem maximizada, quando você coloca para restaurar, ela vai restaurar como maximizado. Se você colocou ela para começar como minimizado, então quando você usar a função restaurar, ela vai restaurar para o tamanho, para a função original dela, que era minimizado, tá? É isso que ele está falando aqui. E aí é o que é lógico, né? Então você pode começar com a janela maximizada. Isso aí a gente pode ver agora. Então, por exemplo, aqui, ó. Janela 1. Janela 1.maximize, tá? É uma função. Então ela maximiza a janela, só que aí ela vai já maximizar, né, no tamanho que eu já configurei. Vai maximizar para esse tamanho. Então eu vou chamar a função minimizar. Janela 1.minimize. Quando a gente rodar, ela vai minimizar direto para cá, então a gente não vai ver. Olha lá, ó. Ela criou a janela, mas ela está minimizada aqui. Se a gente apertar, ela maximiza, né? Ela volta a mostrar.
Se a gente usar aquela função restaurar, o original dela é vir minimizado, então ela faria isso aqui, né? Minimizar a janela, certo? Então, minimize, maximize, serve para isso, para maximizar e minimizar. Set o ícone, então muda o ícone da janela, né? A gente acabou de mostrar para você. Define a janela como modal para uma janela Pi. Isso aqui não funciona em todos os computadores, tá? Então define a janela como modal para uma janela Pi. Esta função só é suportada no módulo X11, tá? Que é o DirectX 11. O meu computador, não sei se é X11, não funcionou no meu, tá? Significa o que? Em alguns computadores, né? Então a janela, por exemplo, a segunda janela, você pode definir aqui, ó, o modal, né? E, por exemplo, você cria a janela 2, só que a janela 2 ela é modal. E, tipo, você pode colocar a janela 2 como filha da janela 1. Então ela fica vinculada à janela 1, tá? Então, se você fechar a janela 1, a janela 2 teoricamente fecharia porque ela é filho, né? Os dois fechariam junto. Tá? Fica vinculada na primeira janela. E flash, ela exibe um flash assim na tela, tá? Tipo para chamar a atenção. Só que só funciona no DirectX 11. No meu não funcionou porque o meu computador é meio fraquinho, tá? Então nem vou mostrar porque não vai funcionar. Então muito bem, então o que a gente podia ver na primeira janela, a gente viu, né? Uma das coisas que a gente não viu era a parte de borda. Então vamos começar aqui do zero aqui. Por exemplo, obter as janelas e define se ela está com borda ou sem borda. Só que quando a gente tira a borda, ela tira também os botões, tá? Então tem que dar um jeito de fechar sem ser com o botão quit. Então vou apertar algum botão aqui para fechar. Então vou colocar aqui, ó. Se o evento.type, se o tipo desse evento for o evento pygame.keydown, então vou ver quando eu apertar um botão. Então se o evento for keydown, se o evento.key, né, a chave desse evento for o botão pygame.k maiúsculo underline escape, o botão ESC, tá? Apertei um botão para baixo, apertei. O botão que eu apertei é o ESC, é o botão ESC? Sim. Então nesse caso eu vou fazer isso aqui, ó, pygame.quit exit. Ctrl C, Ctrl V. Aí eu encerro o Pygame e encerro o Python. Então vamos ver antes de fazer qualquer modificação se o escape está funcionando. Se está fechando a tela. Vamos ver. Deixa eu ver aqui que ela está vindo minimizada aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos rodar. Então beleza, apertei o escape. Beleza, encerrou. Então tá funcionando. Então agora a gente pode tirar a borda. Então vou colocar aqui, ó. Janela 1.borderless. Vou colocar como true, tá? Vamos ver o que acontece. Então quando a gente coloca true, ele remove as bordas, tá? Só que aí quando ele remove as bordas, ele também remove os botões, né? Porque faz parte da borda. Então ele remove todos os botões. E agora como é que você fecha, né? Por isso que a gente criou o escape, para a gente poder fechar a parte de borda aqui, ó. Então apertou o escape, a gente encerra aqui a janela, tá? Mas aí agora a gente pode tirar as bordas. E aí, incluindo, a gente pode deixar opaco, né? Deixar transparente essa janela e assim por diante, né? Beleza? Muito bem. Depois a gente vai usar isso aqui de novo. Muito bem. Então aqui o ESC, fechou. Beleza. Vamos lá. Título, resizable, borda. Sempre no topo a gente vai ver agora. Então a gente vai criar agora a segunda tela e aí eu tenho alguns macetes, tá? Que a gente precisa entender. Então vamos lá. Eu vou criar uma segunda tela agora. Vai ser a janela 2. Eu vou criar da mesma maneira. Pygame.window para criar uma janela. Aí eu vou setar um título. Muito bem, vou criar a janela 2, pygame.window, vou setar o título dela. Então o título vai ser aqui janela 2. Janela 2, colocar um J maiúsculo aqui. Vou configurar um tamanho, só isso, tá? Vou configurar um tamanho. E esse tamanho aqui dessa janela 2, eu vou colocar um tamanho pequeno, tá? Vou colocar 300 de largura e 300 de altura, tá? Muito bem, vamos rodar então esse código e aí a gente já começa a ver alguns problemas que a gente tem. Então vamos ver. Então beleza, cria a janela 1, cria a janela 2, certo? E aí perceba que são duas janelas totalmente separadas, olha só que legal. Então a gente agora tem a possibilidade de criar essas duas janelas, tá? Vamos pelos problemas.
Não obtemos a surface, então não está atualizando essa janela, tá? Não está atualizando, então ela tá branca porque a gente não está atualizando. Lembra que quando a gente obtém a surface, por padrão ela vem preto. Então quando como ela está toda branca, você percebe que nem está atualizando essa janela, tá? Qual que é o primeiro programa? Não fecha. Porque quando a gente chama pygame.quit, que é esse botão vermelho que a gente pega, ele não sabe dizer se o pygame.quit está vindo da janela 1 ou da janela 2. Então ele simplesmente não funciona, tá? Como é que a gente vai fechar? Aperta Ctrl, o Alt e a tecla Delete. Vai aparecer uma tela azul que provavelmente não vai gravar. Você vai apertar aí, ó, gerenciador de tarefas. Aperta. Vai aparecer isso aqui, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, no Python. Tá rodando dois processos, ó. Você aperta o Python, seleciona ele e aperta aqui terminar a tarefa. Porque é o Python que tá rodando o Pygame. Beleza? Encerrou lá, ó. Pode fechar. Beleza? Muito bem. Então a gente tem esse problema da janela que não fecha. Pode ser em questão da tela. Vamos ver se é em questão da tela? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos obter a tela da janela 2. Vai ser a tela 2, né? A tela 2 é a janela 2. Ponto, obter a superfície dela. Certo? E aí o que eu faço? Eu pego e atualizo a janela 2, né? Eu tenho a janela 1. Eu vou pegar aqui, ó, janela 2. Eu vou usar a função flip para atualizar ela. Certo? Vamos rodar agora. Ó, agora tá atualizando, né? Olha só que legal. Perceba que ela ficou de preto para branco. Então agora eu tenho a superfície e ela tá atualizando. Por padrão ela tem que vir assim, preta, porque eu não estou preenchendo ela com nenhuma cor, tá? O problema é que ela ainda não fecha, tá? Então Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefa. Pega o Python, seleciona ele, Python, e termina a tarefa. Beleza, encerrou a janela. Tá, então vamos ver como é que a gente pega na documentação essa parte aí. Então aqui, ó, você vai rolar lá para baixo. Até aqui, ó. Comportamento do evento se uma janela for criada. Aqui está criando apenas uma janela. Quando o botão de fechar for pressionado, o quit, que é o botão vermelhinho, o quit evento será enviado para a fila de eventos. Então, quando tem uma janela só, que você aperta o botão vermelho, ele gera um evento chamado quit e joga na fila de eventos, certo? E aí, a gente está pegando, né, com o laço fora aqui, ó. Então, você criou a janela, você está pegando os eventos. Quando você clica no botão, o quit é enviado para a fila. Se ocorrer um evento que é do tipo quit, né, pygame.quit, é porque você apertou o botão vermelho. Então você pega pygame.quit e chama exit para fechar o pygame, certo? E fechar o Python. Quando for em apenas uma janela. Agora aqui embaixo, comportamento do evento se várias janelas forem criadas. Então aqui, quando tem uma janela só, a gente estava fechando belezinha com quit. Só que agora tem mais de uma janela, então várias janelas é mais de uma, tá? Então nesse caso, quando o botão de fechar é pressionado, um evento window close é enviado, tá? Então agora não é mais um evento quit, quando tem mais de uma janela ele envia um evento chamado window close. Você precisa destruir explicitamente a janela, no caso a janela, né, que gerou esse evento. Observe que o evento quit só será enviado se todas as janelas tiverem sido destruídas, ok? Ou seja, você tem 3 janelas, né? Tá? Vamos supor que você criou 3 janelas. Então, se você fechar uma janela, ele está gerando o evento window close, porque é mais de uma. Aí você fica com 2. Se você fechar essa daqui, a segunda, ele ainda gerou um evento window close. Agora, quando você está apenas com uma, aí sim funciona o quit, o evento quit. É isso que ele está falando, beleza? Se só você tivesse só uma, funciona o quit. Mais de uma, o window close. Aí aqui embaixo ele dá um exemplo, né? Então ele criou a janela 1 com pygame.window e criou a janela 2. Obtendo os eventos, né? Se o evento for window close, o que ele está fazendo? Lembra que a gente já obteve o identificador, né? Então, da janela que tirou esse evento, ele pegou o identificador e guardou nessa variável. Ele só guardou para poder printar aqui que a janela do identificador 1 foi fechada, tá? Mas o que vai fechar mesmo é essa linha de código aqui, ó. Toda janela, quando você aperta, quando tem mais de uma, né? Quando você aperta no botão de fechar, ele gera o window close. Quando ele gera esse evento, ele já passa o nome da janela, que é o título, e também já passa o identificador, tá? Então aqui, ó, ele pega desse evento que foi gerado,
ele obtém essa janela, essa parte aqui, ó, essa chave aqui, o window, ela está carregando o título e o identificador da janela. Então, na hora que você apertar o botão X, essa própria janela já sabe que ela que tem que ser destruída. Então, ela vai destruir essa janela, a janela 1, a janela 2, porque essa variável aqui carrega o identificador. Já vou mostrar para vocês, tá? Quando tem uma janela só, então vai funcionar essa parte do pygame.quit, tá? Quando tiver mais de uma, funciona isso daqui. Beleza? Então vamos ver isso aqui funcionar. Pygame.quit para uma janela já está funcionando. Só que agora com duas não funciona, né? Então, o evento com duas janelas que é gerado é esse aqui, ó. Se o evento.type, ou seja, o tipo do evento é o evento pygame.windowClose. É esse evento que é gerado, não é o quit. Então, a gente pode colocar até um elif aqui, se você quiser. Ó. Por outro lado, né? Que ele está verificando um de cada vez. O evento é o quit? Não. Por outro lado, o evento é o window close? Ah, é o window close, tá? Então, nesse caso, eu pego o evento que foi gerado, eu chamo a chave window, que é a chave da própria janela, e nessa própria janela eu chamo a função destroy para destruir essa janela, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Eu vou pegar essas duas partes aqui, ó, vou selecionar e apertar Ctrl e vírgula, para ele só comentar, porque senão a gente vai ter um erro, tá? Vamos se concentrar nessa parte aqui de fechar as janelinhas aqui. Então, como a gente tem duas janelas criadas, vai gerar um window close. Se a gente apertar no X, a gente pega o evento que foi gerado, pega a janela que gerou esse evento e destrói ela. Beleza? Então vamos ver. Então, pegou as duas janelas. Se eu apertar nela, ela gera o window close, né? Porque tem duas. Então ele sabe que é a janela 2 que eu preciso destruir. Beleza? Destruiu a janela 2. Agora, se eu apertar aqui, ela gera um pygame.quit, porque só tem ela agora funcionando, tá? Então ela gera um pygame.quit. Aqui, só para a gente entender melhor, eu vou printar o evento, tá? Então, assim que a gente fechar a janela 1 e a janela 2, ele gera o window close. Aí a gente printa o evento para ver que evento que foi gerado, tá? E depois ele destrói a janela lógica aqui, certo? Então ele vai printar aqui embaixo, ó. Vou fechar a janela 1 primeiro. E agora eu vou fechar essa janela 2. Beleza? E aí a gente vai verificar aqui que eu printei os eventos, ó. Então o evento que foi gerado realmente foi o evento window close para as duas, certo? Muito bem. Aí, desse evento, a gente está obtendo a janela, tá vendo? Está obtendo, é um dicionário aqui, ó, tá vendo? O dicionário começa aqui e termina aqui. Então, essa chave aqui, quando você aperta o botão da janela 1, por exemplo, que foi o que eu apertei, essa janela ela gera um evento. E esse evento que ela gera, ela passa o título, olha lá, janela 1, e também passa o identificador da própria janela, que é o ID1, tá vendo? Na janela 2, quando eu a fechei, ela gerou um evento window close. E na própria janela, nessa chave, ela gerou aqui o título, que é a janela 2, e o identificador, que é o identificador da própria janela, que é a segunda janela que foi criada, é o identificador 2. Beleza? Então aqui, quando a gente pega do evento, eu peguei o evento, que é o evento que foi gerado. Eu estou pegando a chave window. E nessa chave, a própria chave já carrega o título e o identificador da janela. Então, dentro dessa própria chave, eu chamo o destroy, porque o Pygame vai saber que janela que tem que destruir, porque dentro dessa chave, ela já carrega o título da janela e o identificador. Por mais que você não passe um título, ela sempre vai criar um identificador, então não tem como ela se errar, tá? Não tem como você passar... não tem como passar batido, porque ela sempre vai pegar o identificador da janela que gerou o evento, tá? Então ela sabe que a função destroy tem que destruir essa janela em específico, a própria janela, beleza? Na documentação aqui ele está pegando, né? Então desse evento, na chave window, ele está pegando aquele ID, que é o identificador 1 ou 2, tá guardando aqui, aí ele printa, olha, a janela que foi fechada foi a janela 2, foi a janela do identificador 1. Aí a própria janela ele destrói com a função destroy, tá? E essa parte aqui ele só tá pegando para pegar o identificador e poder printar. Beleza? O que tá funcionando é isso aqui. Beleza? Então assim a gente já obtém a maneira de fechar a janela que a gente quer. Ok? Se eu quiser fechar, quero deixar essa aberta ou essa daqui. Beleza? Muito bem.
eu posso fechar as duas janelas e encerrar, né? Então aqui antes de destruir aqui, eu posso verificar, ó, gerou um evento window close? Sim, tá. Se o evento .window.id foi igual a 1, ou seja, o que eu estou falando? Gerou um evento window close? Sim. O evento que foi gerado, o identificador é da janela 1, ou seja, eu estou tentando fechar a janela 1? Sim. Então, nesse caso, eu encerro o pygame.quit exit. Eu posso encerrar, aí eu encerro todas as janelas, porque se eu fechei a janela principal, é porque eu quero encerrar o programa, né? Então, aqui eu poderia vir encerrando janela por janela, por exemplo, janela 2. Janela 2.destroy, eu destruo a janela 2. Aí eu venho destruo a janela 2, janela 3, janela 4. Como eu posso vir aqui, né, e chamar pygame.quit exit, porque o pygame.quit encerra os módulos e o exit fecha o Python. Encerra todas as janelas de uma vez só. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, pygame.quit e chamo exit. Aí já encerra o Python. Aí ele nem vai chegar a vir aqui nesse evento aqui. Eu vou dar um Ctrl vírgula aqui para ele. Se você colocar aqui o cursor aqui piscando aqui, ó, e dar um Ctrl vírgula, ele comenta e descomenta, tá? É isso, esse atalho aqui. Então o que eu fiz? Ó, tem duas janelas sendo criadas, tá? Você apertou para fechar, ele gerou um evento window close. O identificador é da janela 1, tá? Então nesse caso encerra tudo. Pygame.quit exit, ele vai encerrar tudo, né? Então vamos ver, se for a janela 1, ele encerra tudo, ele encerra a primeira janela e a segunda, tá? Porque eu quero encerrar tudo nesse caso. Ou você pode chamar, né, e vir destruindo a própria janela. Coloca aqui, ó, cursor, Ctrl vírgula, ele descomenta, tá? Ou você pode fechar a própria janela que está gerando esse evento, tá? Então você pega o evento, pega a janela que está gerando o evento e destrói ela, beleza? Muito bem. E o escape ainda está dando pygame.quit aqui. Se der um pygame.quit, é lógico que vai encerrar tudo, né? Então se a gente apertar o escape aqui, ó, a gente encerra os módulos e encerra o Python. É lógico que encerra tudo, né? Beleza? Depois a gente vai mudar isso daqui do pygame.escape. Deixa ele aqui, não tira não. Tá, mais problemas que a gente tem. Então seleciona tudo aqui, dá um Ctrl vírgula, vai descomentar tudo. Vamos pegar a janela 2 e vamos pintar ela também. Então colocar aqui, ó, pegar a tela 2 e eu vou usar a função fill nela para preencher, e eu vou preencher aqui de vermelho, sei lá, red. Beleza? Então ele vai estar atualizando as duas janelas, bonitinho. Então eu tenho a janela de trás, a janela da frente, fecha a primeira. Aí tem o evento, aí tem o erro que eu falei para vocês, tá? Então, veja bem, eu fechei a janela 2, aí ele me deu um erro aqui, ó, janela 2.flip. Aqui ele deu erro nessa linha de código. Ele fala assim, ó, a janela não está associada a uma superfície. Por que não está associada? Se ele está associado aqui, a gente associar. Porque no momento que você destruiu a janela, não tem mais janela para atualizar, não tem mais tela. A gente destruiu a janela, tá? Então ele me dá esse erro. Ele tenta atualizar aqui a janela 2, mas a janela 2 já não existe, porque a gente chamou a função de destruir essa janela, tá? Então eu não sei como é que vocês vão fazer aí, mas eu criei uma variável para verificar se essa janela existe ou não, para mim poder atualizar ela ou não, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, janela 1 existe, começa com true porque eu estou criando a janela e ela existe, né? Então a janela 1 existe. A mesma coisa para a janela 2. Janela 2 existe, recebe true. Então eu tenho duas variáveis, essa controla se a janela existe e essa se a janela 2 existe. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui ela só vai pintar a tela e atualizar essa janela se janela 1 existe. Ou seja, se janela 1 for igual a true, né? Se janela 1 for igual a true, né? Ou seja, se a janela 1 existe, então tela 1 você pinta a tela 1 de azul e a janela 1 você atualiza. Aqui embaixo a mesma coisa, né? Se a janela 2 existe, então você faz isso aqui. Beleza? Muito bem. Então agora, o que a gente precisa fazer, né? A gente só precisa controlar essas variáveis. A janela 1 é true? Sim, então atualiza a tela 1 e a janela 1 e atualiza a janela 1, certo? Só que agora na hora de destruir, a gente precisa fazer um esquema aqui.
Na hora que gerar esse evento, eu preciso controlar isso aqui, ó. Se o evento .window, então essa janela .id foi igual a 1, ou seja, eu apertei lá o botão de fechar na janela 1, ela gerou um window close. Aí eu estou verificando, olha, o evento que foi gerado, né, o evento, a janela, e dessa janela o identificador é 1 que gerou esse evento? É. Então, eu estou tentando fechar a janela 1, tá? Então eu venho aqui, janela 1 existe e passa a ser falso, porque ela não vai mais existir, tá entendendo? Quando eu apertar no botão fechar, ele vai gerar um window close, que vai gerar o título e o identificador, certo? Aí eu venho aqui, ó, tá, o identificador da janela é a janela 1. Se for a janela 1, eu falo que a janela 1 não existe mais, tá? Porque eu tô fechando ela. E é lógico que depois que ele sair daqui, ele vai pegar a própria janela que eu apertei o botão e vai destruir ela, tá? Mas aqui eu já controlo essa variável. Se a janela, se o identificador for 1 que gerou esse evento, eu pego e falo que a janela 1 não é falso, que ela não existe mais. Aí ele vai verificar, janela 1 é true? Não, janela 1 agora é igual a falso. Então não entra nesse if, ou seja, não atualiza a tela e não pinta a tela e não atualiza. Beleza? Mesma coisa para a janela 2. Então vou pegar aqui, ó, seleciona tudo, aperta Alt e o Shift e a seta para baixo. Ele vai fazer uma cópia do que você selecionou, tá? Aqui você coloca aqui. Por outro lado, o identificador da janela é 2, ou seja, a janela 2 que gerou esse evento de fechar, tá? Então a janela 2 não existe, a janela 2 passa a ser falso. E ele destrói a própria janela, né? Porque o identificador está aqui dentro dessa variável, como a gente viu, dessa chave, certo? Só que aí, se janela 2 for falso, ele não é true aqui, né? Janela 2 existe? Não. Tá? Então ele não vai entrar aqui nesse if, não vai ficar tentando atualizar. Aí a gente termina com esse erro aqui, controlando a atualização da janela pelas variáveis. Então vamos lá. Apertei a janela 2. Antes de destruir, ele vai falar que essa janela não existe mais. Aí ele fala não existe, destrói a janela e lá embaixo não tenta atualizar porque essa janela agora não existe mais, tá? E a janela 1 a mesma coisa. Então beleza? Beleza, terminamos com os problemas de fechar a janela, tá? Eu sei que tá ficando meio complicado, mas é que tem gente que demora para entender e eu gosto de explicar para não ter dúvida, tá? Para vocês verem o que está acontecendo no código, beleza? Agora, galera, a partir disso você pode criar 10 janelas aqui se você quiser, tá? Então você vai criando janela, obtém a surface da janela, passa para a tela e verifica se ela existe ou não. Verifica quem está gerando o evento de window close para passar essa janela se existe ou não, tá? Dessa forma aqui, você vai atualizando uma janela aqui do jeito que você quiser, com classe. Não sei como é que vocês vão fazer, tá? Só estou mostrando como é que ela funciona para vocês bolar um esquema aí para montar seu jogo aí, montar o seu programa e assim por diante. Beleza? Muito bem. Muito bem. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso brincar com o que a gente já tem, tá? Então vamos lá. Então, por exemplo, vamos verificar aqui, por exemplo, o foco da janela. Ó, vou colocar essa janela 2 aqui em cima. E perceba que a janela 10 tem foco porque essa letra aqui tá preta, tá vendo? E a outra tá sem foco, ou seja, quem tá com foco é essa daqui, o foco tá nessa. Se eu clicar na janela de trás, essa agora tá com foco, então ela veio para frente, tá? E perceba que aqui ficou preta, a outra ficou cinza. Ela perdeu o foco tá nessa janela agora. Se eu clicar aqui no Visual Studio Code, ele que ganhou o foco, então ele veio para frente e as janelas foram lá para trás, tá? Isso é o que é o foco que se fala aqui, tá? Eu vou fechar essas janelas aqui, beleza? Então a gente vai brincar com essa parte de foco. E isso tá na documentação aqui, tá? Então a gente vai começar a mexer lá de cima aqui de novo agora com o que a gente não mexeu. Resizable pode ser feito para qualquer janela. As bordas a gente pode tirar, inclusive a gente vai tirar da janela 2, tá? Agora aqui, ó. Always on top. Define se a janela deve estar sempre visível ou não, tá? Então veja bem, essa parte aqui coloca a janela sempre no topo, tá? Então, por exemplo, eu vou rodar aqui.
Se eu quiser que a janela apertar na janela 1, mas eu não quero que a janela 2 esteja lá embaixo, eu vou falar que ela sempre vai estar no topo, tá? Então eu posso programar isso. Então na janela 2 aqui, eu posso colocar aqui, ó, janela 2 ponto always on top, ou seja, ela sempre vai estar no topo, então eu vou passar ela como true, tá? Então a janela 2 sempre vai estar no topo, ó, always on top, sempre no topo. Se eu clicar agora na janela 1, ela ganha o foco lá, ó, ficou preto. Só que a janela 2 sempre está no topo, mesmo sem foco lá, ó. Se eu clicar no Visual Studio Code, a janela 1 foi lá para trás, mas a janela 2 sempre está no topo, é isso que ele está falando, beleza? Então deixa eu colocar aqui. Então, olha lá, a janela 1 está com foco, mas a janela 2 sempre está no topo. Isso é legal, porque às vezes eu tenho uma programação aqui e eu não quero que essa tela vá para trás, tá? Eu quero que ela fique aqui, porque olha só, vamos supor que ela não está no topo. Aí eu clico na de trás e essa some, porque vai para trás dessa, tá? Então essa sempre vai estar no topo, independente se eu estou mexendo na janela 1 ou não, tá? E aí essa daqui eu posso arrastar se eu quiser, beleza? Muito bem, então vimos mais uma propriedade aqui, se ela está no topo, né? Sempre no topo. As bordas a gente já viu que dá para tirar as bordas, né? Inclusive da janela 2, só que aí a gente tem que arrumar um jeito de fechar. Então, por exemplo, aqui, quando eu apertar o botão Escape, ó, agora a gente vai usar o Escape. Eu vou pegar a janela 2 e vou chamar a função de destruir essa janela, tá? Se eu apertar o Escape. Só que aí eu tenho que falar que a janela 2 não existe mais, né? Senão vai me dar aquele erro. Então, janela 2 existe e passa a ser falso também, se eu destruir ela com o Escape, certo? Por quê? Vou tirar esse on-top aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um on-top. Eu vou falar que a janela 2 vai ser aquele borderless lá. O borderless dela vai ser true. Ela não vai ter borda, tá? Olha lá que legal. Ela sempre está no topo. Então, se eu puder arrastar aqui, ela sempre está no topo. Só que ela não tem borda, então eu não consigo fechar. Tá vendo? Olha lá. Mas ela sempre está no topo. Beleza? Se eu apertar o ESC, ela fecha. Isso é lógico que a gente vai... De repente, você está aqui no jogo, né? Então você tem o botão de configuração. Você pode criar aquela janela com as configurações que você precisa. E depois, quando você salvar, você destrói a janela. Porque aí já foi para as variáveis, aí você destrói, tá? Beleza? Muito bem. Então ela sempre vai estar no topo e não vai ter borda, tá? Só que aí, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um outro esquema para mostrar aqui algumas outras configurações. O size a gente já viu que é o tamanho mínimo, o tamanho máximo, posição, opacidade. Então a gente pode mexer na opacidade também da próxima janela, né? Então a gente pode falar que a janela 2 aqui, ó, janela 2 ponto opacidade, a opacidade dela vai ser 0.8, vai ser mais ou menos opaco, vai ser mais ou menos transparente. É lógico que não vai dar para ver, né? Vai dar para ver se a gente fizer assim, ó, tá? Então você percebe que ele é um pouco transparente. Eu passei 0.8. É lógico que você pode colocar ela toda transparente ou não, né? Você vai mexer na opacidade dela aqui, do jeito que você quiser, tá? Opacidade, OpenGL, handle não interessa, útil não interessa. Cria um objeto usando dados não interessa, obtém a surface a gente já viu. Flip, atualiza a janela. Set window, ativa o modo para sair de tela cheia, a gente já vai ver já. Full screen, a gente já vai ver. Destrói, a gente já viu. Essa daqui é legal. Hide, oculta a janela. E show, mostra a janela. A gente vai fazer isso com botões, tá? Então na parte de apertar botões aqui, ó. Então vamos verificar aqui, ó. Se o evento .case, a chave desse evento for o pygame.k maiúsculo underline. Eu vou colocar aqui de E de esconder, tá? Então vou usar o E. Então se eu usar E, eu vou pegar a janela 2 e vou usar a função hide, que é para esconder, tá? Então, apertei o botão para baixo, é o botão E? Então esconde a janela 2.hide, ela esconde a janela. Seleciona tudo, aperta Alt Shift para baixo. Alt Shift para baixo. Vou colocar aqui, ó, por outro lado, Elif. Por outro lado, se eu apertar o botão A, tá? Eu vou A de aparecer. Então janela 2.show, que janela 2.show mostra a janela. Então se eu apertar o E, vai chamar hide na janela 2, vai esconder. Se eu apertar o A, ele já chama a janela 2.show, ele mostra a janela, tá? Então vamos ver.
Vou rodar aqui. Aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Aconteceu que o Pygame ainda tá rodando, ó. Teve alguma coisa na hora de destruir a janela que tá errado. Ok, que a gente destruiu a janela 2 aqui com... e não deu o pygame.quitExit, tá? Vou colocar aqui, ó, gerenciador de tarefas. Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas. O Python foi encerrado, ó, só que a janela, ele ainda tá rodando nos processos dele, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui o Visual Studio Code, vou fechar ele, vou abrir ele de novo. Aconteceu aqui, ó, que quando a gente apertou o Escape, a gente destruiu a janela 2, só que a gente não deu um pygame.quitExit, tá? Que a gente já fechou com o Escape aqui, ó. Eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Pra gente poder... Só tem que lembrar que não pode fechar a janela 2 com o Escape antes de fechar a janela 1, senão vai dar esse erro de novo, tá? Vou rodar aqui. Então, beleza. Então, se eu apertar o E de esconder, ele vai chamar a janela 2.read, ele esconde a janela, ó, tá? E a janela 1 ganha foco, tá? Se eu apertar o A de aparecer, ele chama a janela 2.show, ele mostra a janela e ela já vem com foco, porque a gente percebe que ele perdeu o foco da janela 1, tá? Para a gente fechar essa janela aqui, sempre tem que fechar com o ESC, mas nunca fecha a janela primeira 1, porque se você fechar essa janela aqui com o ESC, não vai dar... Se você fechar a janela aqui, né, a janela 1, essa daqui a gente vai fechar com o ESC, vai destruir ela, mas ainda vai ficar rodando, porque a gente não fechou o pygame.quitExit, certo? Então primeiro a gente aperta o ESC para fechar essa janela aqui, que ela não tem botões. Mas o E esconde com a read, com a função read, e o A aparece. É lógico que se você apertar config, né, ou você vai ter que colocar instruções aqui em cima, ó, para configurações, aperte a tecla A. Aí ele mostra a janela, né, para configurar, e para fechar você coloca um botãozinho de fechar aqui em qualquer lugar, né? E quando você apertar o botão, ele esconde essa janela de novo, né? Seria o E, o read, certo? O A mostra, show. Aperta ESC para fechar a janela vermelha e aperta aqui na janela 1 para poder fechar a pygame.quitExit para ele encerrar bonitinho aqui embaixo. Beleza? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, vou parar de chamar esse escape aqui, não vou deixar assim, tá? Deixa assim por enquanto. Vamos ver o que é que a gente tem mais aqui. Read, então, oculta, e show mostra, né? Focus, a gente já viu, né? Define a janela como aquela que receberá o foco, então você pode passar qual que é a janela que vai receber o foco naquele momento, tá? Define a janela como aquela que receberá o foco. Então, somente entrada recebe falso. Eleva a janela acima da outra janela e define o foco de entrada, tá? Se true, a janela receberá o foco de entrada, mas poderá ser completamente obscurecida por outra janela compatível que tal, tá? Então a gente chama janela.foco, cadê? Aqui, tá? Então vamos supor que você quer aparecer uma outra janela e que ela já venha com foco, por exemplo aqui na hora de mostrar, a gente poderia colocar aqui que ela já vem no foco, né? Janela 2.focus. Então ela já vinha com foco aqui na janela 2. Olha lá, tá? A janela como já estava antes, né? Aperta ESC para fechar o vermelho e aperta aqui. Tá, eu quero que apareça essa janela, mas o foco vai para a janela 1, tá? Então você poderia ver aqui, ó. Mostra a janela 2, mas a janela 1 ganha o foco. Vamos ver se funciona. Então, se eu apertar o E, esconde. Se eu apertar o A, tem que mostrar a janela vermelha, mas o foco tem que continuar nessa. Então, vamos ver. Apertar o A. Olha lá, ó, o foco continua aqui, tá vendo? Então, a janela 1 ganha foco, mesmo essa tendo aqui, ó. Se você apertar aqui, ela ganha foco. Olha lá. Então, ela já vem no foco. Na janela, mesmo... Ai, eu fiz essa cagada, ó. Agora eu vou ter que apertar Destroy aqui, ó. E aí ele não encerra, tá vendo? Continua rodando o Pygame aqui. Então fecha essa bagaça de novo e abre de novo. Fiz a cagada de apertar aqui a janela 1, fechei a janela 1, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Se eu apertar a janela 1, eu já fecho logo tudo que é para arregaçar. Ctrl C,
Então se a janela 1 que for gerada desse evento, eu dou um pygame.quitExit, senão vai ficar acontecendo essas cagadas aí, tá? Aí eu encerro tudo. Muito bem. Então focus, restaurar a gente já viu para minimizar e maximizar, né? Então eu já falei para vocês sobre a função de restaurar. Maximizar a gente já viu que ela maximiza ou minimiza a janela. Setar o ícone a gente é a função de sempre. Janela pai não funciona e o flash não funciona. Então eu acredito que eu passei tudo para vocês, tá? Que é sobre as janelas. Aí também tem um probleminha, né? Então veja bem. Imagina que você quer arrastar essa janela para uma tela e você quer que essa sempre venha junto, né? Que você quer que essa janela sempre venha junto. Você pode criar uma função que vai rastrear a posição da janela 1. Então vou colocar aqui, ó, move a janela, vou colocar aqui, rastreia a posição da janela. Vou colocar só rastrear, tá? Rastrear posição. Self não, aqui não é classe. Então, por exemplo, eu posso pegar a posição 1, que é da janela 1, aí eu pego aqui, ó, janela 1 ponto position. Então, dentro dessa variável está sendo guardada a posição da janela 1, tá? E aí eu posso pegar, por exemplo, a janela 2 ponto posição. Eu posso pegar essa posição e passar uma nova posição aqui para a janela 2. Então, por exemplo, da posição 1, eu pego, ela é uma tupla, tá? Isso aqui entrega aqui, ó, uma tupla com a posição x e y da janela 1, tá? Isso aqui entrega uma posição x e y da janela 1. Então, na posição da janela 2, eu pego a posição x, que é o 0 de dentro dessa tupla, e acrescento aqui, acrescento 10, sei lá. Porque aí, não, no x eu vou acrescentar mais uns 300, sei lá. Mais 300. E na posição y, eu pego a posição da janela, na posição 1, que é o y, e sei lá, acrescento só mais uns 10. Então o que essa função vai fazer? Ela sempre vai pegar a posição da janela 1 e vai posicionar a janela 2 300 pixels para frente e 10 pixels para baixo. Toda hora ela vai reposicionar essa janela aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos rastrear, chamar essa função a todo momento aqui no laço while. Vou chamar aqui em cima aqui, ó. Vou chamar a função rastrear posição. Então veja bem, eu estou usando aqueles atributos que a gente já viu antes para fazer o rastreio a posição da janela 2. Então veja bem, ó. Então ela pega a posição XY, que é sempre o 0, 0 aqui, tá? A partir desse canto, no X ela acrescentou aqui 300 e no Y ela acrescentou só 10, ó. A função está fazendo isso. Se eu pegar e arrastar essa janela para baixo, a própria função atualiza a janela de baixo, ó. Olha lá, tá? É lógico que tem esse delay, porque quem faz esse arraste, quem está manipulando o arrasto é o Windows, tá? Então ele praticamente ele para a programação Python para poder fazer essa manipulação da janela de rastreio. Só que assim que eu solto, o Python volta a funcionar de novo. Então ele chama aquela função de rastreio e atualiza a posição da janela 2, tá? Mas ela tem esse delay e não tem como tirar, porque esse arrasto aqui não é o Python que faz. Eu estou manipulando essa janela, eu estou arrastando essa daqui com funções do Windows, tá? Então praticamente eu paro o Python e arrasto a janela com as funções do Windows. Quando eu solto, o Python volta a girar novamente, tá? É isso que está acontecendo. Aí tem esse delayzinho, mas pelo menos você está rastreando, porque se você quiser arrastar para outra tela, né, o seu jogo, a janela vai junto, né? Não fica aparecendo aí. É lógico que agora você pode mostrar e aparecer, sempre vai aparecer aqui, tá? Então você pode manipular esses eventos a todo momento, tá? Ok? Então você pode manipular esses eventos aqui de rastrear as posições e manipular aqui onde ela tem que aparecer em relação à primeira tela, ok? E aí você pode fazer qualquer coisa, mudar o título, inclusive, né? Você pode pegar e mudar o título, por exemplo, aqui, ó, janela 1 ponto título. O título da janela 1 é a própria posição dela. Então eu posso pegar aqui, ó, o título da janela vai ser janela 1 ponto posição. É lógico que a posição entrega pra gente uma tupla e o título
é uma string. Então tudo isso aqui a gente tem que transformar em string, né? Então a gente pode usar, por exemplo, o str aqui, a função que transforma isso em string, né? Pega a janela 1, transforma isso para string e passa para o título. Então a janela 1 sempre vai estar aqui mostrando a posição que ela está na tela, né? Olha lá. Se a gente atualiza a posição que ela está, né? Ela vai mostrando a minha posição que ela está em relação ao display, ó. Ó, menos 10 em x. Vou colocar aqui em 0 aqui, ó. Opa, não vai dar. Se você colocar para cima e soltar, ó, você percebe que ela desce 31, que é justamente a altura dos botões aqui que eu falei para vocês, que era mais ou menos 30, 31 no começo do vídeo. Beleza? Então a gente pode mudar o ícone, o tamanho da janela, a hora que você quiser, tá? Você só precisa construir as funções aqui bem bonitinha para ela aparecer, beleza? Bom, muito bem. O que a gente pode fazer mais, né? Vou usar a função escape agora para fazer outra coisa, tirar a janela do full screen. Ela tem uma função aqui, ó, tá escrito aqui, ó, set window edge. Ativa o modo janela, sai do modo tela cheia. Então a gente vai usar essa função quando apertar o escape aqui, ó. Janela 1 ponto set window edge. Aqui, ó. Olha lá, habilita o modo janela, sai do full screen, tá? Por que eu fiz isso? Então quando a gente apertar o escape, a janela 1 vai sair do modo full screen. Justamente porque a nossa janela ela tem 800 de largura, 500 de altura, só que eu quero que essa janela comece em full screen. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui direto, né, full screen como true. Se eu apertar o ESC, ela sai do full screen e vem para essa resolução que a gente mexeu aqui, ó. Então ela vem em modo full screen. Lá, ó que legal. Vem em modo full screen, né? E se apertar o ESC, teria que sair do full screen. Só que aí ela tá me dando um erro aqui. Eu vou dar Ctrl Alt Delete, gerenciador de tarefa, Python, terminar a tarefa. Me deu um erro aqui na programação. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou colocar um outro parâmetro aqui, ó, Full Screen Desktop. Full Screen Desktop. Vamos ver se ele arruma aqui. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Tá, vamos ver. Então, beleza. Então ele me deu um full screen aqui, né? Deu um full screen no desktop. Aqui essa janela tá a partir desse daqui, né? 310 de altura. Beleza? Não consigo arrastar, não consigo fechar. Mas se a gente apertar o ESC, lembra que ele sai do full screen. Então, se a gente apertar o ESC, ele volta para a resolução que ele tinha antigamente, tá? É lógico que você pode apertar aqui e criar uma variável. Se full screen for true, ele passa a ser falso e assim por diante, tá? E aí você manipula aí do jeito que você quiser. Então você pode fazer dessa maneira aqui. Mas você pode vir e colocar aqui aquela função que coloca em full screen a janela, tá? Que é o set full screen, entre em modo tela cheia. Isso aqui tá aparecendo porque é o meu gravador, tá? Ele fica aqui no cantinho. Então, por exemplo, aqui, ó, janela 1 ponto configure o full screen, tá? Ele chama uma função aqui. Beleza? Então vamos ver. Então ele configura o full screen aqui pra gente. Só que aí ele tá me dando esse problema aqui. Não tá nem saindo de full screen com o ESC, ó. Não tá nem saindo do full screen. Ctrl Alt Del. Pode vir aqui também, ó. Fecha a janela 1 aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Ctrl X. Ctrl V aqui. Vou tentar obter a janela antes. Não, ele tá me dando um erro aqui porque ele tá criando duas janelas, né? Set full screen aqui, ó. É porque eu esqueci também de passar o parâmetro desktop aqui, ó, tá? Desktop booleano. Se true, usa a resolução atual da área de trabalho. Se falso, altera a resolução de tela cheia para o tamanho da janela.
eu quero usar nesse... que ele está fazendo aqui, galera? Deixa eu explicar para vocês. Eu não queria explicar isso agora não, porque... O que acontece? Imagina que você tenha, vou colocar aqui, ó, o monitor do computador, né? E o seu jogo você colocou menor, tá? Então você criou uma telinha, colocar uma telinha pequena aqui. Então você criou menor, tá? Quando você coloca em full screen, então veja bem o que acontece quando acontece full screen aqui, ó. Eu vou desenhar um personagem aqui, ó. Então esse aqui é um bonequinho que tá lá no seu jogo, tá? E as pernas dele aqui. Então você tem a tela do seu computador e você tem a tela do jogo, tá? Então aí no seu jogo tá rodando o seu jogo lá, o boneco tá desse tamanho. Quando você coloca em full screen, o que acontece? Ele pega a tela do seu jogo e ele vai mover os pixels, colocar pixel onde não tem, de modo que, deixa eu colocar aqui em transparente, de modo que ele vai esticar essa telinha que você tem pro tamanho da tela original, tá? Então ele vai fazer isso, ele vai colocar a sua telinha que é 800 por 500, ele vai tentar adaptar no tamanho máximo do seu monitor, tá? É isso que ele está fazendo. Então ele estica tudo. Então se você tem uma telinha de 500 por 500, quando você coloca em full screen, você dá é como se você pegasse a câmera e desse um zoom ali, ó. Então ele estica na sua tela inteira, tá? Ele adapta na sua tela inteira esse full screen. É isso que ele está falando nesse parâmetro aqui. Ó, desktop como falso. Se true, usa a resolução atual da área de trabalho, tá? Então o que acontece aqui? Se esse parâmetro for true, ele vai pegar a sua tela e vai adaptar a sua janela na tela, tá? Se falso, ele pega e altera a resolução da tela cheia para o tamanho da janela. Então é isso que está acontecendo esse erro. Ele está pegando e está tentando alterar a resolução da minha tela para 800 por 500. Ele está tentando pegar a tela e encaixar nessa resolução. Então ele está pegando a minha tela e fazendo isso aqui, ó. Ele está fazendo o inverso. Por isso que está acontecendo aquele bug, tá? Olha lá, ó, minha tela tem 800 por 500. Então é como se fosse um full screen inverso. Ele pega toda a minha tela e a tela do computador e muda para 500 por 800 por 500. Aí dá esse bug aqui, ó. Ele faz o inverso, ó. Ele faz um 800 por 500 aqui na minha janela. Tá vendo aí? Dá esse bug aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, sempre quando a gente for passar como full screen, a gente tem que passar o desktop como true. Deixa eu ver se é isso. Ou seja, a minha janela que vai se adaptar ao meu desktop, não ao contrário, tá? Então a minha janela do Pygame é que dá um zoom aqui. Ela que tem que se adaptar no meu desktop, não ao contrário. Dá um ESC, ele sai do modo, né, de desktop e volta para a resolução normal. E vida que segue. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo provavelmente ficou com 2 horas, né? Deixa eu ver aqui com quanto tempo ficou. É o F3, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. F3. Fechar aqui. Ah, não sei quanto tempo ficou. Agora eu não vou conseguir ver. Era para estar mostrando aqui. Beleza? Mas ficou um vídeo enorme. Agora, tipo assim, no próximo vídeo então a gente passa a usar tudo que a gente aprendeu aqui de janelas para estar criando as outras janelas que a gente teria que ter criado antes, tá? Mas eu queria passar todas essas aqui porque isso aqui é importante. A gente vai usar tudo isso aqui e para passar em um vídeo só agora, montar. Imagina se eu tiver que montar toda a tela agora do programa que a gente quer fazer, o vídeo vai ficar com 2 horas, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima.